Oi, e aí, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem? Louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Gente, eu tô gostando tanto do meu cabelo, é um produto que eu tô usando, gente. Que eu achei ela assim com brilho, uma coisa assim diferente, sabe? Mas o vídeo nem é sobre cabelo, mas eu decidi falar sobre isso com vocês. Vamos beber água? Meu copinho novo também, olha só. Que bonitinho. De sorvete. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa história que eu vou contar pra vocês. Porque a história do Santo Franciscano de hoje, assim, é emocionante, gente. Eu chorei quando eu tava escrevendo o relatório, quando eu tava estudando também. Porque eu fiquei me perguntando, será que como católica, como missionária e também como franciscana, seria capaz de sofrer, de passar o que esse santo passou por Jesus, gente? Porque tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, assim, gente, o santo franciscano de hoje é São José de Leonisa. Ele foi um sacerdote da primeira ordem. Ele nasceu em Leonisa no dia 8 de janeiro de 1556. Com 16 anos, ele entrou para a ordem dos frades capuchinhos, tá? Ele era capuchinho. E em 1581 ele se tornou sacerdote. Quando ele se tornou sacerdote, ele foi enviado para Constantinopla junto com outros dois irmãos para iniciar a missão lá, né? Ou seja, para eles difundirem o carisma e fundarem casas, né? No caso, conventos e tudo mais. E lá ele começou a evangelizar, começou a pregar, que é uma característica também muito, né, dos franciscanos, que é a pregação. Então ele celebrava a missa, pregava, evangelizava, ajudava as pessoas, fazia tudo que vocês já conhecem, aquela velha história que o carisma franciscano pede pra gente fazer, tá? E também ele foi para lá com uma linda missão. Ele foi libertar, né, os cristãos escravizados. E com tudo isso que ele fez, causou aquela revolução, entendeu? E ele foi preso pelo sultão. Ele foi preso. E a sentença dele, depois que prenderam ele e tudo mais, a sentença dele, gente, agora aqui, gente, é chocante, entendeu? É chocante, que eu fiquei me perguntando como é que eu vou explicar isso pros meus inscritos. Vamos lá, gente. Qual foi a sentença dele? É como se fosse... Eu vou explicar, entendeu? Colocaram ele, gente, num pau, entendeu? E aí amarraram ele como se fosse pra fazer churrasco, gente. Pois é. E aí colocaram ele amarrado nesse pau e o fogo lento embaixo, entendeu? Ele passou 3 dias nessa situação. 3 dias. E sabe o que aconteceu depois desses 3 dias? Ele não morreu. E todos os ferimentos, todas as queimaduras que estavam no corpo dele cicatrizaram milagrosamente. Aconteceu um milagre. Porque assim, né? Se eu me queimar, gente, vai ficar a marca. E vai doer, claro, né? Mas vai ficar a marca. Se eu sofrer uma queimadura de até 3º grau, gente, isso vai realmente, assim, né? Todo mundo sabe o que acontece. Com óleo quente, com fogo e tudo mais. Só que, gente, aconteceu esse milagre. Todas as feridas do seu corpo sumiram milagrosamente, entendeu? E se depois desse milagre as pessoas não acreditaram, não se converteram, gente, eu fico me perguntando, entendeu? Depois do milagre, tem um milagre e tudo, e as pessoas querem o que mais? Estão vendo o milagre, o que elas querem? Porque o meu Deus, ele ainda realiza milagres. Porque a gente ainda vive milagres hoje em dia. E mesmo assim as pessoas não acreditam. Então foi isso que aconteceu com ele. Ele suportou 3 dias. Ele passou 3 dias nessa situação. Amarrado em um pau, no fogo lento. Depois ele voltou para a Itália, né? E continuou a missão de evangelização. E lá, gente, né? Ele fundou também alguns hospitais, alguns abrigos. E ele faleceu no dia 4 de fevereiro de 1612 por ocorrência de um câncer, né? Ele morreu de câncer. E ele foi canonizado por Bento XIV no dia 29 de junho
de 1746. São José de Leonisa, rogai por nós. É emocionante a história desse santo. Se realmente ele tivesse morrido, né, nessa sentença, nesse churrasco, né, ele seria um mártir. Mas mesmo assim, ele foi um santo. Porque ele foi capaz de, mesmo com medo, não calar a voz e evangelizar aquele povo. Tá chorando? E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Paz e bem.